Olá, iluminados! É excelente estar com todos vocês aqui nesse nosso podcast, ou nessa nossa aula comentada, né? Hoje eu estou aqui com o Daniel, que é o nosso laboratorista, é um parceiro da cura, com essa tecnologia incrível que a gente utiliza para fazer o acompanhamento e para qualificar os tratamentos que a gente propõe para os nossos pacientes mediante a análise do terreno biológico. Então, hoje a gente vai falar puramente de microscopia com o sangue vivo, né? A microscopia de campo escuro, que é uma análise do seu sangue ao vivo. E junto com o Daniel a gente vai destrinchar por que a gente fez essa parceria, qual a importância desse exame dentro da medicina integrativa, né? O que isso agrega no acompanhamento do paciente, como que é esse acompanhamento e quais os benefícios de ter essa tecnologia associada à análise do terreno biológico que a gente pratica aqui na cura com essa metodologia que é personalizada para cada um de vocês que busca produzir saúde todo santo dia. Então, uma das formas que a gente utiliza para poder avaliar e qualificar como que está a saúde dos nossos clientes é através da análise do sangue ao vivo. Né? Essa tecnologia que a gente usa aqui. Exatamente, né, Daniel? É um privilégio estar presente aqui com vocês, fazendo parte dessa parceria e trazendo essa qualificação deste exame aqui na Clínica Cura, que tem um significado muito positivo, muito visível, porque você acompanha e visualiza junto com o paciente, junto com o cliente, a resposta ali das informações do tratamento, da visualização do nível de saúde e, claro, do terreno biológico. E gosto de lembrar o seguinte, né, Daniel, que a gente está aprimorando a nossa fala para não chamar mais o paciente de paciente. O paciente aqui é um cliente que usa das nossas tecnologias para avançar em saúde. Por que não mais paciente? Porque ele não tem que ter paciência no processo dele, né? Ele tem que ter calma, mas o progresso vem de um ser ativo. Então, a gente está corrigindo o nosso verbo para que a gente possa, de fato, te trazer uma verdade. Aqui, você é o cliente ativo. Aqui, o cliente ele é ativo em todo o processo de melhoria de hábitos de vida, em melhoria de saúde, em produção dessa energia vital. Nós aqui temos o papel de direcionar, de auxiliar essa melhora da saúde como um todo, né? E a gente usa uma dessas tecnologias que a gente vai olhar aqui ao vivo hoje. Nós vamos pegar um sangue aqui para analisar junto com você, mas para te mostrar que a partir do momento que você vê como que o seu sangue está e que você tem consciência do que você realmente sente, você passa a ser ativo no processo e não passivo. Né? E o paciente dá essa impressão de que as pessoas são passivas dentro desse adoecimento. Isso. E elas são os mais ativos, né? São os hábitos, as escolhas de vida que fazem com que o corpo entre nessa degradação. Né? Depende de uma mudança, ele tem que fazer a parte dele, a mudança ativa e progressiva da saúde. Exatamente. E aí você mesmo ver esse exame, analisar junto com o laboratorista especializado nesse tipo de tecnologia, você vai com certeza querer cuidar de si com mais consciência, com mais precisão, né, Daniel? Com certeza. Então, aqui na Cura a gente usa dessa tecnologia entre outras, né? Mas o nosso foco é limpeza do terreno biológico, porque nós entendemos que a raiz de todos os problemas estar no terreno biológico. Se você tem um terreno onde o solo já não é mais fértil, não tem como produzir saúde a partir desse terreno. O Daniel vai nos trazer hoje aqui alguns exemplos do que é um terreno biológico a nível de análise do sangue ao vivo. O que é um terreno biológico saudável e o que é um terreno biológico não saudável, que é o que a gente chama de terreno biológico patológico, né? E tudo isso vem das escolhas do dia a dia, de como a gente lida com o estresse, de como a gente se alimenta, de como a gente se hidrata, de como a gente utiliza o nosso tempo
né, de como que a gente gerencia a vida. E é desse lugar que a gente busca auxiliar para que o corpo seja capaz de produzir uma energia vital que te dê esse ânimo de acordar todo dia de manhã e querer vencer mais um dia, né? Então, você tem um pouquinho para nos trazer sobre o que é essa microscopia, como é que isso chegou nas suas análises, né? Você que já é um laboratorista de 10 anos de prática clínica aí, me conta um pouquinho sobre a microscopia de campo escuro. Então, a microscopia de campo escuro, ela apareceu na minha vida como divisor de águas, porque as análises convencionais que nós utilizamos em laboratórios clínicos, em laboratórios de urgência e emergência, nós utilizamos um sangue já morto, porque a gente prepara uma amostra, essa amostra ela é fixada em uma lâmina de vidro, e aí esse material ele é corado. Então, se você faz uma avaliação quantitativa, é uma quantidade, nós trabalhamos com números. Então, você tem, por exemplo, a gente vai avaliar as células de defesa, você avalia dentro do valor de referência. Aí eu tenho ali um valor de referência de 3.500 células. No campo escuro, é uma tecnologia que ela traz para você uma qualidade do exame, ele é qualitativo, porque você não só avalia a quantidade, mas você avalia a funcionalidade celular. Então você tem um parâmetro que sai fora dos números, não só fora dos números, né? Você avalia a atividade celular, a morfologia, a qualidade dessa célula. Então, uma comparação significativa. Você tem uma quantidade numeral de elementos que são funcionais. E no campo escuro, que é a análise do sangue vivo, você avalia qual é a funcionalidade dessas células. Dessas 2.500, 3.500 células, elas estão funcionais, elas são boas, elas funcionam, elas são ativas. Então, o campo escuro, a microscopia de campo escuro, que é a análise do sangue vivo, ela traz uma análise muito densa. Ela sai fora do valor de referência. Ela traz uma avaliação periférica, uma avaliação muito exponencial, além do que os dados laboratoriais mostram no laudo convencional. Então é uma análise muito mais acima do que a gente se espera. E o melhor de tudo é que o paciente acompanha isso. Não porque no laboratório convencional você está avaliando ali no laboratório e o paciente está aguardando o exame. Aqui não, você está frente a frente com o paciente, com o cliente, né, com a pessoa que vai participar desse processo ativo, visualizando tudo isso ao vivo. Então é muito positivo. É aquela história, né, Daniel, de que você já fez vários exames, você sente um cansaço crônico, uma dorzinha de cabeça recorrente, tá perdendo aquele sabor de viver, aquele início da preguiça que as pessoas começam a falar assim, tô ficando velho, eu acho que eu tô ficando velho. Intracelular, não né? é? Tá começando com a doença intracelular. Nesse lugar existem uma parte da vida, né, que é essa fase adulta, a partir dos 30 anos, a pessoa começa a sentir que a energia já não é mais a energia dos 20 e ela vai fazer um exame laboratorial. Isso. E aí o médico até pede tudo. Exame de né? rotina. Os exames de rotina. E você vê o número, ou seja, como o Daniel acabou de explicar, você vê uma quantidade de células por segmento, né? Células sanguíneas, vitaminas, minerais. E aí você pode até levar isso para o seu médico, ele vai olhar tudo isso e falar assim, tá tudo normal. Tudo ok, dentro dos valores de referência. E nessa hora você não sabe o que fazer. É limitado, né? É uma limitação. É muito limitado. E nessa hora você fala assim, meus exames estão normais, mas eu tô cansado, eu não durmo bem, eu não sinto mais a mesma energia dos 20 anos. Eu não tenho mais a vontade de viver que eu tinha, eu não tenho mais vontade de começar um projeto novo, eu não tenho mais ânimo de sair da cama mais cedo para mudar um hábito de vida. Essa energia que falta é o que a gente está falando de analisar a qualidade que o seu terreno está, né? A qualidade que o seu sangue se mostre. Isso é ao vivo e a cores, com você sendo ativo e presente Exato. Na análise desse... Perguntando, e a gente discutindo, obtendo informações, e fica livre, fica aberto para você mostrar as ocorrências que estão sendo mostradas na microscopia e também mostrar a célula em movimento, o princípio ativo, o princípio de fagocitose, tudo isso é visível para ambos que estão na sala da microscopia. Respondendo a pergunta da doutora Natália, quando eu conheci o pleomorfismo, que é o conceito teórico, que é uma ciência ativa já, que tem mais de um século,
Eu me apaixonei, eu fiz uma especialização em microscopia, então eu tenho o título de microscopista e daqui em diante eu estou seguindo essa linha de raciocínio da medicina integrativa. A cabeça abre Total. E não tem como fechar mais. Você sai dos limites do valor de referência, é uma coisa ampla. Você sai de uma limitação de um exame convencional para um exame exponencial. A mesma coisa aconteceu comigo quando eu tive contato, né, dentro da medicina integrativa, quando eu tive contato primeiramente com a microscopia, eu falei, eu tenho que levar isso para minha clínica, porque faz total diferença você acompanhar a qualidade do que o paciente, do que o cliente, né, tá ali carregando, né, e ele deixa de ser passivo para se tornar ativo dentro do processo de cura dele. Né? E uma coisa muito legal que acontece é o paciente ver essa melhora acontecer, né? Porque uma das coisas que a gente mais preza aqui é que o paciente acompanhe esse processo através de todas as outras tecnologias que a gente usa, mas sem dúvida a mais brilhante de se ver a saúde acontecendo é a microscopia, onde o paciente, cliente chega aqui e analisa o sangue, ele vê a falta de nutrientes, ele vê a falta de oxigenação, ele vê as contaminações que estão presentes nesse sangue dele, Exatamente. Né? E as terapias que a gente vai fazendo, que a gente auxilia de detox corporal, de suplementação, de terapias antioxidantes, vão melhorando esse terreno, vão melhorando essa qualidade desse sangue. E em concomitância o paciente fala que existe mais energia vital, né? Em concomitância o paciente sente a diferença no dia a dia, né? Ele sente que ele tem uma digestão melhor, ele sente que ele tá com menos insônia, com menos sintomas de dor de cabeça, de cansaço, de irritabilidade sem motivo, né? Isso é incrível de vivenciar e de poder auxiliar tendo toda essa tecnologia assim, à disposição. Exatamente. Né, Daniel? Às vezes parece até um pouco místico, porque a microscopia ela revela alguns dados que o cliente nos aponta, ou então você vai mostrando para o cliente que tem algumas informações de inflamações, contaminações por metal pesado, e ele fala, poxa, eu uso tal material para preparar minha comida, então é isso? Sim. Você vê que o paciente às vezes tem uma deficiência de algum mineral e apresenta ali na estrutura da célula, você fala, você tem essa deficiência. É verdade, eu tenho isso. Então acaba sendo que revelações que são visíveis e o cliente vê, porque aquilo que se vê é muito mais fiel, né? É mais fidedigno. Quando você vê aquilo na microscopia, na tela, e o cliente acompanha isso. Então acaba sendo um divertido e místico ali pro cliente ver aquela realidade que é mostrada ao vivo e a cores, né? Parece mesmo uma magia, né? O paciente vem, ele tira a gotinha de sangue, ele analisa junto ao Daniel, vê aqui nessa tela todo o sangue ao vivo, a gente vai ver já. E vai para a terapêutica, né? Vai fazer o soro, as suplementações, limpeza de fígado, energização de pulmão, melhoria de intestino. E um tempo depois, quando ele acaba um protocolo, ele acaba um ciclo de detox, um ciclo de revitalização, como a gente chama por aqui, ele volta para repetir essa análise. E é surpreendente o que a gente vê. Você vê o resultado. E como você, doutora Natália, explicou, quando você vê as alterações, você consegue personalizar o tratamento, né? Personalizar a terapêutica por meio do terreno biológico, porque o exame ele define o seu nível de saúde. Existem alguns parâmetros de avaliação, avaliamos a morfologia celular, avaliamos atividade imunológica, avaliamos toxinas, a qualidade do plasma, então você consegue direcionar a terapêutica e o tratamento. E isso fica muito mais fácil de trabalhar, doutora Natália. Fica um tratamento personalizado e fiel. E depois ele retorna para ver o resultado, que é brilhante se ver ao vivo. Essa é a grande diferença da cura, é personalizar o máximo possível para que o cliente seja tratado de forma integral e individualizada. Isso é uma coisa que prezamos porque, ao mesmo tempo que somos um com o todo, ninguém é igual.
né? Somos fragmento desse todo. Mas esse fragmento tem uma individualidade, esse fragmento tem uma história de vida, esse fragmento tem emoções e interpreta o mundo ao seu redor de forma individual. E essa individualização é que faz com que os nossos tratamentos sejam cada vez mais personalizados e cada vez mais aprofundados para tratar o cliente na sua essência, no seu ser integral, que é desse lugar que vem essa energia vital. E a primeira coisa que a gente vai olhar é esse sangue, que é o que está correndo e nutrindo o seu corpo como um todo. Então, quando a gente pega esse sangue que está cheio de contaminantes, isso direciona o tratamento do cliente. E é daí que vem as impurezas que vão gerar os primeiros sinais de adoecimento do corpo. Não é uma doença já estabelecida. Aqui com a microscopia a gente consegue avaliar para onde que essa saúde está indo e consegue também desviar esse caminho, porque se a gente pega um terreno biológico completamente desestruturado, que a gente vê que não tem condições de carregar nutrientes para o resto do corpo inteiro, e a gente direciona esse corpo para ter um melhor nutriente, melhor oxigenação desse sangue, limpeza das impurezas que ali se mostram, é aí que a gente vai falar de prevenir doenças, né? É aí que a gente vai falar de não desenvolver doenças crônicas. Porque eu não sei se você sabia, mas todas as doenças crônicas são preveníveis. A questão é que o nosso sistema de saúde, ele não investe pesado na prevenção, né? Ele vai investir no tratamento. A gente tem aí investimentos altos para tratamento de todas as doenças, mas a gente não tem esse investimento alto na prevenção de doenças. E eu acredito em um mundo que, conscientizando a grande massa, a gente nem precisaria estar com graus crescentes de pressão alta, com graus crescentes de diabetes, de câncer, porque todas essas doenças são passíveis de tratamento, de cura, desde que diagnosticadas antes do nome da doença se instalar. Mas quando a gente pega um terreno desse alterado, mostrando altos níveis de oxidação das hemácias, altos níveis de contaminação desse campo e principalmente baixo nível de capacidade de carregar nutrientes e oxigênio, a gente já sabe para onde esse corpo está desenvolvendo, né? Que é um processo doentio. E é o que a gente vai falar do envelhecimento precoce, que hoje a maioria das pessoas já estão, né, nesse lugar de envelhecer precocemente. Exatamente. Justamente porque eles não fazem a limpeza e a manutenção desse sistema. E aí eu sempre gosto de lembrar, que a gente fala aqui na cura, é que o corpo é só uma máquina, né? A consciência ela não está no corpo, a gente tem um espírito que a gente carrega, né? Nosso grande mestre Cristo nos mostrou que após a morte existe algo que vai continuar em vida, que é o nosso espírito. Ele veio, ele se mostrou aqui. Se você não aprendeu com essa passagem de que após a morte existe algo em você, de seu, que vai permanecer vivo pela eternidade, a gente entende que esse corpo é só uma carcaça, é só uma estrutura. E assim como um carro lá da época do imperial, né, lá do início do século, ele, se tiver uma manutenção ideal, ele anda normalmente aqui, em todos os lugares, funciona, e ao mesmo tempo você vai no ferro velho, tem o mesmo carro, do mesmo ano, da mesma fabricação, mas que não teve o cuidado necessário, que não teve as manutenções regulares. E aí sim, ele oxidou e envelheceu, enferrujou, né? E foi para o ferro velho. Então são as duas formas de adoecer. Uma é você realmente fazer a manutenção que o seu corpo precisa para ter essa qualidade de funcionamento, dessa estrutura, desse aparelho, né? Dessa máquina humana. E outra é não ligar para isso e cair no percentual que a gente está vendo cada vez mais crescente, que é o percentual de doenças crônicas. E aí vem uma informação importante, né, Daniel? Que hoje a gente já sabe
que o DNA, que essa história de que da genética, ela não é como a gente pensava, né? Antigamente a gente falava, meu pai tem pressão alta, meu também tem. Isso. Eu herdei, né? É de família, já é uma doença determinada, né? Já é algo determinado para ser. Então, se a minha avó teve, o meu pai teve, eu também vou ter. Hoje a gente já sabe que isso é uma desculpa para quem não quer cuidar da própria saúde. Porque não existe ligação entre desenvolvimento de doenças e hereditariedade. Hoje a ciência já comprova nitidamente que é o meio em que se vive que determina se você vai ter doença ou não, né? Então, independente de como o seu DNA se apresenta, você pode expressar um gene através de um hábito de vida ou suprimir esse gene através de bons hábitos de vida, né? E é isso que a gente ensina aqui, junto com todos os nossos protocolos terapêuticos que vão direcionar o corpo para ter saúde. Só que a gente não faz pelo paciente, né, Daniel? A gente mostra que ele não tem que ser paciente, que ele tem que ser ativo e consciente do próprio processo, né? Porque como você disse, é um estilo de vida, e fazendo essa comparação da manutenção, que a doutora Natália reportou, quando você pega um cliente que está numa fase saindo da regulatória para congestiva, ele tem uma grande tendência a já ir para o fator patogênico, assim, muito rápido. Há quanto tempo? Não se determina o tempo, mas o quanto antes se tratar, você volta ele para a fase regulatória. Você desativa aquele fator gênico, aquele fator relacionado ao ambiente e aos hábitos de vida. Só que precisa da contribuição, né, dessa pessoa no estilo de vida, na alimentação, na hidratação, e também de estar coerente com o tratamento que é proporcionado para ele. Então, e vamos matar a curiosidade do pessoal para mostrar de fato o que é esse sangue que a gente está falando, né? Como que essa análise se mostra? O Daniel separou aqui algumas imagens para a gente ter esse comparativo do que seria um sangue em ótimo funcionamento, um terreno biológico em ótima condição para produzir saúde, e o que seria um terreno biológico sem condição para produzir saúde, né? O que você nos mostra? Esse aqui, é um terreno que é o mais comum, quer dizer, é o mais incomum. É um terreno que tem uma qualidade celular, porque ele se demonstra com hemácias circulares. As hemácias, que são essas bolinhas, elas devem estar simétricas, uma muito próxima do tamanho da outra. Então nós temos aqui hemácias simétricas, sem agregação. Agregação, eu vou mostrar uma imagem de agregados, elas devem ter um espaçamento, porque isso melhora a fluidez dos nutrientes, a fluidez do campo. Então aqui seria uma pessoa com estado apatogênico. Só que aqui você tem uma célula de defesa presente, então ela tem um funcionamento ativo. Não é vídeo e imagem, mas no vídeo a gente vê esse funcionamento. E você também tem a presença de simprotites, que são elementos da fase regulatória que devem estar presentes. Então você tem simprotites, macrosimprotites, plaquetas. É um plasma que tem poucas fibrinas. Nós vamos mostrar também o que é uma fibrina. Então aqui seria um paciente, um cliente que tem uma qualidade celular boa, positiva. Só que ele precisa manter os cuidados do estilo de vida positivo para que ele não saia de uma fase regulatória para uma fase congestiva e patogênica. Então a gente tem alguns protocolos que ele pode fazer no dia a dia para ele poder trazer essa fase celular para ficar mais positiva e desativar a fase patogênica. Então seria uma imagem positiva. Quando eu fiz o curso de microscopia para entender melhor essa terapêutica, né, para agregar mais dentro dos protocolos que a gente carrega, eu achei incrível as explicações, né, que a gente chama análise do sangue ao vivo, porque de fato é uma tirada de gota ao vivo, a gente vai fazer ao vivo daqui a pouquinho para vocês verem, e é uma análise de microscopia de campo escuro. Então, a máquina é uma máquina específica para fazer esse exame, não é qualquer microscópio que faz esse exame, e também não é qualquer laboratorista que tem o olhar clínico para falar desse exame, né? Então, o Daniel ele é especializado nisso, ele fez cursos disso, né? Ele estuda isso. E aí, quando a gente olha esse
esse campo escuro, isso aqui nos mostra muita informação com relação à saúde desse cliente e principalmente em qual estágio ele se encontra e se ele não mudar nada na vida dele, de onde esse estágio é passível de ser determinado para onde ele está indo. Exatamente. Não é isso, Daniel? Então, esse paciente aqui, ele está com uma boa saúde, ele tem boas condições de saúde, mas se ele permanecer, se ele não fizer uma manutenção desse sistema, uma manutenção dos bons hábitos, como o Daniel falou, de onde ele está aqui para onde ele pode evoluir a nível de doença, né? Ou se ele mantiver bons hábitos de saúde, se ele fizer uma suplementação, se ele trouxer mais capacidade nutricional para esse corpo, o que pode melhorar dentro desse terreno biológico? Então, isso é uma tecnologia fantástica que a gente agrega valor imensurável dentro da terapêutica do paciente, né? Dentro da condução dessa fábrica de saúde que é o próprio corpo humano, que apenas precisa de um direcionamento especializado, que é o que a gente faz aqui na Cura todo santo dia. Eu vou ressaltar que essas imagens são do nosso banco de dados, dos clientes que fizemos a avaliação. Então, é possível você encontrar microscopias melhores. No caso aqui, é um paciente positivo, mas ainda é possível melhorar ainda mais. Você consegue desagregar ainda mais as hemácias, você consegue melhorar ainda a qualidade da membrana, pela questão fosfolipídica. A gente consegue ainda trazer uma qualidade melhor do plasma. Como a doutora Natália reportou sobre o equipamento, vou falar um pouquinho dele. Nós trabalhamos com o Dark Field, é um equipamento próprio para campo escuro. O campo escuro ele é determinado pela modificação do condensador, pela referência da luz. Nós usamos o condensador a seco, tem-se também condensador a óleo, mas o óleo costuma dar muita manutenção. Então a gente teve esse cuidado, esse zelo de escolher um bom equipamento para que não ficasse dando manutenções, alterações e que pudesse trazer uma qualidade de imagem e uma qualidade de análise, que é o que a gente prioriza aqui para os pacientes, a qualidade para trazer um exame mais amplo, mais exponencial. Então a gente tem que ter uma boa imagem. Eu vou mostrar mais imagens. Posso passar para outra? Pode ser. Vou mostrar uma ruim. Aqui, ó. Vamos perceber a diferença. Aqui, ó. Esse seria o positivo. A gente vê as hemácias simétricas e mantendo uma distância, um distanciamento, um diâmetro entre elas. Antes de você mudar, eu queria a gente fazer uma coisa dinâmica aqui, que você me falou que esse é um paciente que é um paciente jovem que tem uma saúde positiva. Tem uma saúde positiva. Né? Pode melhorar? Pode melhorar. Né? Dentro do que ele pode melhorar, você olhando sem saber da história do paciente, que isso é outra coisa mágica, né? O paciente não precisa abrir a boca para falar como que é a vida dele. A gente não precisa falar o que ele tem, que a gente descobre tudo só com essa análise aqui, né? Partindo do pressuposto que o micro representa o macro, né? Isso é uma lei universal. Isso aqui é um micro sobre a sua saúde, sobre a saúde de um ser completo, né? Então, para esse paciente aqui, o que ele, olhando aqui, o que você acha que esse paciente pode fazer para melhorar esse nível de saúde do jeito que ele está? Porque se ele veio para fazer esse exame é porque ele está buscando saúde, certo? Buscando mais saúde. Mais saúde. Então ninguém vem fazer esse exame só porque tá doente. Só porque quero ver. Não, é para todo mundo. É para todo mundo, mas ninguém vem só para ver, né? Vem para ter um direcionamento de o que eu vou fazer com esse exame agora. Para esse paciente aqui, com o olhar seu do laboratorista, o que a gente pode sugerir para esse paciente como terapêutica de melhorar essa saúde dele que já está ok? De imediato, seguindo os padrões de referência máxima da fase regulatória, eu recomendaria de princípio ele melhorar a recepção de elétrons para a gente poder desagregar um pouquinho mais as hemácias. Então ele precisa receber carga negativa. Como que se recebe isso? Contato com a natureza, melhora na qualidade da água, observar se está tendo uma água de qualidade, uma filtração, se a água tem muito flúor. O nível de estresse também, fala muito isso, traz agregação. Melhora a polarização celular, a princípio. Alguns poucos campos, porque vale ressaltar que nós não avaliamos só uma imagem, um campo, são diversos campos. A nossa análise aqui na clínica, ela dura entre 40 minutos a 1 hora. Porque você tem que ter um percentual alto de avaliação. Então aqui nós temos uma
um desvio aqui da membrana, né? Você já vê ali uma bifurcação. Então você pode melhorar a recepção fosfolipídica das membranas, então o quê? Melhorar a recepção de lipídios na alimentação. Então seriam as principais recomendações. Às vezes suplementar o magnésio para melhorar a relação enzimática. Você vê aqui uma toxina ali, uma toxina aqui muito pouca, mas você já fica em alerta para observar outros campos. Cuidado que você tem uma tendência a estar absorvendo toxinas. Então a gente melhora a permeabilidade intestinal. Então a gente traz alguns tratamentos que ele pode fazer em casa mesmo, melhorando a parte de estilo de vida, e traz para ele também tratamentos que ele pode trabalhar em fase profilática, trabalhando como profilaxia, né, Natália? Para você evitar de entrar numa fase patogênica. Então, a princípio seria isso, melhorar a recepção de elétrons, melhorar a qualidade da água, melhorar um pouquinho também ali, às vezes, na recepção de carboidratos, que tem um pouquinho de fermentação, ali você visualiza lá no fundo do plasma. Eu mostro aqui, mas não serve como base de laudo, porque a gente avalia diversos campos. Então a gente ainda consegue melhorar, né? Então sempre vai ter alguma coisa para o cliente melhorar. Sempre tem. E se melhorar, sempre melhora. Né? Sempre melhora. Né? Sempre melhora porque é mais energia, uma sensação de vitalidade muito maior. E olha só que incrível, né? É a gente olhar um exame desse e já ter esse número, esse tanto de informação para passar para o cliente. Isso porque a gente ainda não colheu a história, tá falando de um caso de uma análise generalizada, né? Para mostrar para vocês o que é essa microscopia de campo escuro, o porquê que a gente fez essa parceria, o porquê que a gente agregou essa tecnologia aqui na cura, porque é muita informação que a gente consegue extrair dessa análise do sangue ao vivo, que é uma coisa tão simples de se fazer. Muito simples, né? Uma gota micrométrica ali não é simples sangue. Analisar, porque quando o Daniel fala campo, a gente vai ver daqui a pouquinho, é ele correr a lâmina inteira. Então, enquanto esse sangue está vivo aqui, andando por todos os lados, o microscópio está andando ali em todo o campo da lâmina e olhando borda de lâmina, centro de lâmina, né? Vocês vão ver como que é incrível ver isso aqui ao vivo, ver essas células de fato com vida, né? Agora mostra pra gente, Daniel, um paciente que já chega aqui e você já diz assim, que tem uma doença instalada ou que já está em um processo de adoecimento acentuado. Esse é um processo de adoecimento acentuadíssimo. Olha a diferença, volta lá. Olha a grande diferença, né? O que são as hemácias todas soltas? Você vê a simetria, né? Elas são circulares, ela tem um tamanho e a forma similares umas das outras. E aí você chega no paciente já em fase patogênica, uma agregação aguda, uma agregação ascendente, com rulô, que são empilhamentos, você vê as células empilhadas. Você também vê uma deficiência fosfolipídica acentuada nas membranas. Nós chamamos de poiquilocitose, que são alterações de forma. Né? Na avaliação tradicional da medicina convencional, no esfregaço sanguíneo, tem o mesmo parâmetro, poiquilocitose, anisositose, alteração de forma, alteração de tamanho. Aqui tem. E aqui ainda fica complicado porque é tanta agregação que você acaba tendo que investigar ainda mais para poder ver elementos figurativos presentes no plasma, que são elementos importantes que tem no pleomorfismo, que seguimos como base de avaliação. Então fica até complicado para você avaliar um campo desse com tanta agregação. Então a gente corre diversos campos, a gente balança um pouquinho ali para desagregar. Tem macrocitose, microcitose. Uma coisa que é muito clara e nítida aqui é que falta brilho na vida desse paciente. Esse paciente aqui chega aqui com uma história de que está cansado, provavelmente já tem alguma doença crônica instalada, uma pressão alta, um ácido úrico alto. Uma circulação muito evidente. Já provavelmente tem varizes, né? Tem cansaço nas pernas. É um perfil direcionado para acidente vascular, para infarto. É um risco, né? É um risco agudo. É risco. E o paciente que chega aqui, a gente consegue ver essa lâmina, a gente já vai começar a tratar, a prevenir doenças tromboembólicas, que são os derrames, os infartos, as tromboses, né, as embolias no caso. E aí a falta do brilho aqui tem uma hemácia, né? Mas olha o halo dela como está apagado.
tá pálido. Tá Volta lá pálido. na imagem de um paciente com saúde. Olha a diferença. Olha a diferença do brilho que tem essa hemácia. Então a gente vê no fundo do olho do paciente que ele está sem brilho na vida, porque ele está sem brilho no sangue. No sangue. Então é Que é incrível. o terreno biológico, a avaliação interna sendo mostrada ali ao vivo. Então ele fica assim, poxa, mas como que eu posso ver o que tem dentro de mim? A microscopia te mostra, a análise do sangue vivo que te possibilita isso. Você visualizar o que tem dentro de você, porque não há nada mais precioso que seu sangue, né? Aquilo que acarreta os nutrientes para os órgãos, para os tecidos, e nutre a vida, nutre a alma. E o sangue mais puro que já pisou nessa terra é o de Jesus, né? Tanto que um dos ensinamentos dele é que nós fomos curados por esse sangue, né? A gente toma o vinho como representação do sangue de Cristo, que era esse sangue puro, Cordeiro vivo. que era um sangue vivo, que era um sangue que essa energia trazia vitalidade, trazia cura instantânea, né? Eu gosto muito dessa analogia aqui porque eu fico imaginando como deveria ser o sangue de Jesus aqui, né? O tanto de brilho que não ia sair dessas células. Mas aí a gente coloca um cliente, volta lá na imagem, você tem outra, olha isso aqui, né? Então, olha o empilhamento. Você já vê presença de toxinas. Então você vê presença de Essas fermentação. toxinas vêm de onde, Daniel? Aqui no caso, é muito indicado que seja para alimentações ultraprocessadas. Então, embutidos, enlatados. Então, quando você vê alguma toxina que direciona para esse tipo de alteração, você investiga demais campos, demais lâminas e avalia que você vai encontrar outros elementos que confirmam essa alteração. Então você vê um paciente que tem uma alimentação ultraprocessada, então você já vê que o intestino já está dando permeabilidade desse alimento que não deveria passar do intestino, deveria ser absorvido e ejetado. Então você vê ali fermentação, você já começa a ver bactérias, então presença de glúten, presença de carboidrato não digerido, o que não é digerido fica inflamado, vira inflamação. Então você vê tudo isso. A gente tem uma história na faculdade de medicina que a gente aprende que o sangue é estéril, né? Então todas as vezes que alguém vai mexer no sangue, vai tirar sangue ou fazer algum procedimento, tem aquela história de limpar ao redor, né? Tem toda uma mitologia ao redor de tocar esse sangue. O sangue, nessa sua visão, estudando microscopia, nesses 10 anos, você disse que o sangue é estéril? Não, dentro do pleomorfismo, o que é a teoria de Ederlein, de Bechamps, ele não é estéril porque você tem elementos que são da fase regulatória. Então são simprotites, são colóides, que são elementos vivos, que como se fossem microenzimas, que estão presentes no sangue, que às vezes é julgado como uma bactéria patogênica. Mas nós temos bactérias na biota que são apatogênicas, estão presentes no sangue. Então a gente vê isso. E isso não significa sempre que você está doente. Eu vi ali uma tecite. Então é um parasita. Não. É o elemento presente da fase regulatória. Então isso tem que ser muito bem analisado para você não passar uma informação patogênica para o cliente. Ele fala, não, eu tenho essa presença desse elemento, mas ele não é patológico. Ele é uma fase regulatória. Então podemos dizer que o sangue não é estéril dentro da concepção do pleomorfismo, que é diferente do monomorfismo, que é o que a medicina convencional aplica, né, doutora? Aplica, sim. A gente vai explicar no finalzinho, a gente vai explicar essa diferença do pleomorfismo e do monomorfismo, que é o que diferencia a medicina integrativa da medicina convencional, né? Você tem mais alguma foto boa aí pra gente? Eu falo que hoje tem mais pra ruim do que pra boa, né? Vamos lá, vamos pegar uma... Volta aqui. Aqui parece nas gotinhas, células de limão. Aqui, ó. Isso, a próxima. A próxima. Isso aí, ó. Essa daqui até tá parecendo uma análise até legal. Não, tá tudo disseminado, dá pra ver. Tá tudo desagregado, mas parece tudo gotinhas. O que aconteceu? Choveu nesse dia? Choveu pra disfunção hepática. Então aqui você já vê o paciente com um quadro hepático representativo. E aí a gente traça alguns elementos para poder avaliar se é uma disfunção hepática, se é uma disfunção de eixo hormonal. Porque o ovalócito, que realmente parece uma coxinha, né? O mineiro adora,
essa espícula que tem acima dela, e você vê diversos graus de ovalocitose. A ovalocitose também é reportada no exame laboratorial convencional. Só que aqui a gente tem uma qualidade infinitamente superior ao exame convencional, porque a gente consegue ver a membrana, a gente consegue avaliar o grau dessa ovalocitose e o percentual. Então aqui, no caso, seria um paciente com o eixo hormonal alterado, pode ser um paciente em menopausa, um paciente com problema de tireoide, e já um paciente com uma disfunção hepática, uma esteatose hepática, ou então uma disfunção presente. E às vezes você confirma isso com o exame convencional. Às vezes com as enzimas hepáticas fecham esse quadro. A microscopia não é um exame patológico, um laudo patológico, mas é um exame de nível de saúde, uma avaliação do terreno biológico. É significativa. Quando a gente vê, quando você fala que a gente compara essa imagem com os exames laboratoriais, sabe o que dá para falar para você? Sabe aquela hora que as suas enzimas de fígado, né, que está lá escrito no seu exame, transaminases hepáticas, né, TGO, TGP, AST, ALT, e é a hora que essas enzimas estão em valores limítrofes, ou seja, muito próximo do limite superior, né, que o laboratório determina, ou às vezes até um pouco acima disso, mas o seu médico não tem como te falar o que você tem, qual que é o problema. Ele vai falar para você assim, faz atividade física, vai no nutricionista, come melhor, né? Suas enzimas do fígado estão um pouquinho alteradas. Mas não tem uma precisão de qual que é o problema exato, né? E eu sei porque eu venho da formação convencional, né? Eu venho dessa formação que é uma convenção só olhar para uma doença quando você já tem um número de sintomas aglomerados e que você pode dar uma canetada no paciente e rotular ele com aquele problema. Mas aqui na cura e com essa parceria com o Daniel, com esse laboratório rico de informações, o paciente chega aqui, a gente sabe que ele tem deficiência de vitamina B12, a gente sabe que ele vai ter deficiência de enzimas digestivas, ou seja, o que você está comendo, o seu corpo não está degradando bem, isso sobrecarrega o seu fígado, isso vai alterar sua flora intestinal e a famosa desbiose intestinal. Né? Muito comum hoje, né? Muito comum. As pessoas às vezes nem sabem que estão em processo de desbiose. Exatamente. Aqui quando a gente enxerga isso aqui, a gente já determina quais as terapêuticas que o paciente precisa para sair desse quadro e voltar a ser esse quadro aqui, né? Esse quadro aqui, né? Esse quadro então, aqui. Você sabe que a melhora que tem da hemácia, ela volta só ao seu formato original da produção da eritropoiese, que é o que tem que ser seguido. Interessante que a doutora Natália reportou, às vezes você já vê que ele está quase, o paciente, o cliente no exame convencional, ele já está quase indo para a margem de alteração, mas ainda não é alterado. Só que no campo escuro, na análise de sangue, você já vê a alteração presente. Então a gente faz o quê? Vamos frear a fase patogênica e voltar para a regulatória. Tá? É profilaxia, é trabalhar com saúde. Vamos travar esse problema para que ele não ocorra, para que ele não seja pior. Para que ele não evolua daí para pior, né? Então, isso é o que a gente chama de medicina preventiva. Isso é o que as pessoas falam, medicina anti-age, que é a medicina anti-envelhecimento, que nada mais é do que olhar o estágio que o paciente está e barrar ali, parar ali, colocar uma barreira no processo de adoecimento que está acontecendo nesse terreno, nesse campo, né? E, muito pelo contrário, usar medidas para que esse campo retome o metabolismo original e que possa fazer o turnover celular, que é a renovação da célula, de uma forma eficaz e completa. Porque a gente se renova o tempo inteiro. E aí eu gosto de lembrar que quando a gente corta o dedo, você não precisa fazer nada. Nada. Se você só lavar com água e sabão e deixar ali, seu próprio dedo, seu próprio corpo tem uma inteligência inata que você não precisa pensar, você não precisa meditar em cima dessa cicatrização. Você pode esquecer o dedo. Ele vai recuperar esse tecido endotelial e ele vai fechar essa ferida e no máximo vai ficar uma leve cicatriz, ou seja, um tecido um pouco mais claro do que o tecido original. Por quê? Porque não deu tempo de tomar o mesmo sol
do que as células laterais, do que as células vizinhas já tomaram, né? Então, aqui eu já tenho um grau de melatonina que dá a cor da minha pele, mas se eu corto aqui, a pele nova que aparece, ela não tem esse bronzeamento do sol, então ela torna essa cicatriz um pouquinho mais clara. Em outras ocasiões vai formar também um pouquinho de fibrose, que nada mais é do que o corpo dando um reforço dentro desse processo. Eu falo, opa, isso aqui ficou frágil, então eu vou dar um reforço nesse ponto aqui de forma natural para que isso não rompa mais. Isso é um processo de fibrose. Então, essa capacidade que o corpo tem de cicatrizar aqui, um dedinho que cortou com a faca, ele tem essa capacidade de cicatrizar em qualquer lugar do corpo, inclusive o fígado, inclusive os rins, o baço, o cérebro, as células oculares, tudo. Do mesmo jeito que seu cabelo cresce, que sua unha cresce, todas as células estão em renovação. Então, nesse grau de renovação, é nesse momento que entra todo o nosso tratamento, toda a nossa terapêutica, que é fazer com que a renovação dessa célula tenha condições nutricionais, de ambiente, de concluir o seu ciclo para que se torne uma nova célula, né? Para que essa cicatriz se refaça. E isso traz energia. Isso vai fazer com que o paciente sinta que ele tem outra qualidade de vida. E é uma manutenção integrativa, porque você trata uma alteração visível e o corpo todo responde a esse tratamento, né, doutora Natália? É uma medicina integrativa, é uma manutenção integrativa. Todo o corpo responde com esse direcionamento que é visível e é prático de se analisar, né? Vendo ali na imagem, vendo ao vivo. Isso. Uma das coisas que a gente gosta de analisar aqui também, que é uma grande parceria que a gente faz, a gente estuda muito, né, Daniel? Que é saber que se o seu corpo está nesse nível, né, igual esse paciente aqui, esse cliente aqui que veio e que está em tratamento conosco, ele já tem essas alterações nessas células. Isso significa que o fígado está sem força, né, que o fígado está congestionado, que o fígado está degradado. O que a gente vai também trazer de apoio para esse fígado? Entender as emoções relacionadas à raiva. Então, quando a gente olha esse campo, automaticamente, de forma integral e holística, a gente entende que o paciente tem um setor emocional que ele precisa tratar, que ele precisa olhar e que está relacionado à raiva. Porque o sentimento de raiva, quando presente no corpo, causa isso aqui no sangue. O fator biológico. Então, você sai do fator emocional para o biológico, é incrível. Né? Porque tudo primeiro sai desse processo mental e materializa, né? E a forma de materializar isso é no sangue. Então, quando essas pequenas simprostites, né, Daniel? Quando essas pequenas simprostites, elas vão evoluindo e demonstram um terreno patológico, que é um terreno doentio, ou não. Ou um terreno que vai se desenvolver para uma forma saudável do processo. E foi interessante que foi um caso, né, aqui na clínica, que foi reportado para o paciente, comunicamos, tem algum processo aí emocional, de raiva, e ela parou e falou sim, e foi totalmente significativo, né, fizemos as junções das informações, e bateu tanto no fator biológico quanto no fator emocional. E é interessante e positivo para a gente ver isso, porque a gente consegue fazer esse tratamento, personalizar o tratamento de forma integrativa, né? Para ter um resultado. Você quer ver uma análise agora? Vamos mostrar? Vamos fazer? Vamos mostrar? Vamos regularizar aqui. Deixa eu pegar um material para a gente fazer essa análise. Bom, então já está tudo preparado aqui para a gente poder fazer essa análise ao vivo, para a gente mostrar como é que como é simples de fazer o exame, mas complexo essa análise, né? Por isso que a gente eu tenho todo o conhecimento de olhar, porque eu estudo muito mais. Quem faz o exame aqui na clínica é o laboratorista. É ele quem tem o know-how e a técnica e também a liberação para dar laudo sobre o que ele está analisando dentro desse sangue, né? Então a gente tem um voluntário aqui para poder analisar esse... Aqui. Nós fazemos na realidade o cliente ele já faz uma higienização com água e sabão para tirar qualquer presença de resíduo, principalmente de óleos, de gorduras, para não alterar na análise, porque tudo isso é visível na microscopia. A gente faz uma higienização breve.
Muito simples, uma punção capilar. Como se fosse fazer uma glicemia, né? Fazer uma glicemia capilar. Pode pressionar aqui, por favor. Coloca-se a lamínula sobre a gota, em uma extensão. Faz uma leve pressão no centro. E aí temos esse simples material, mas rico, que é analisar. Eu vou primeiro fazer o foco aqui na... Já está até focado. Deixa eu só fazer um foco melhor aqui. Que aí eu jogo para a tela. Então, essa é a hora que a gente vai conversar e dialogar com esse cliente sobre como que está esse terreno biológico, já mostrando como é que está a fluidez desse sangue, quais os componentes que estão ali se apresentando, né, imediatamente. E também é um exame que o tempo determina a qualidade da análise. Porque quanto mais o tempo vai passando, 3, 4, 5 minutos, mais as células vão morrendo, né? Porque elas têm, fora do corpo, elas têm o meio vida, o sangue seca. Então tem um tempo determinado para fazer essa análise. E tanto logo o inicial desse exame quanto o final dele nos traz informações importantes. Quanto tempo esse sangue demorou para morrer, né? E às vezes a gente faz análise aqui 24 horas depois e a gente encontra vários outros elementos dentro desse sangue. Então, é uma tecnologia que a gente usa que dá uma abrangência na forma como a gente personaliza todos os tratamentos que a gente disponibiliza aqui. Né? Exatamente. Agora eu inicio o tempo de avaliação, porque no decorrer do tempo é necessário que se apresente alguns elementos para que possamos ter o resultado fiel à microscopia, dentro dos parâmetros que nós investigamos. Então, a princípio, nós temos aqui as hemácias com agregação, uma agregação não muito acentuada, mas já considerada. Podemos dizer que é uma agregação moderada. Nós vamos rodar os campos. Rodar o campo seria essa movimentação que eu faço. Né? Eu sigo uma linha de raciocínio aqui. Você vê que tem um movimento, é um sangue que está vivo. Ele está vivo, ele está bastante vivo. Tem presença de toxinas. Esse fígado tá como? Olha a diferença que é, né? Você não vê todas as células em limão, como se chama. Exatamente. Mas já começou, né? Aí seria na faixa de uns 40%. Já tem aqui os valócitos duplos, que eles se ligam nas membranas. Isso aí também é uma alteração considerável, que indica já uma predisposição à alteração hepática. E claro, como a gente casa com a presença de toxinas. Então, ou seja, está mandando toxina. Né? Aqui nós temos toxinas policromáticas. Eu faço um movimento no diafragma do equipamento para ele mexer um pouco na luz. Se há o brilho, então nós temos a presença de cristais de ácido úrico. Né? Policromático, temos cristais brancos que são toxinas gerais que não são de ácido úrico. Então nós temos toxinas gerais, ácido úrico e outras toxinas presentes. Temos também aqui uma crenação de hemácia. Aqui ela já tem uma alteração, já está quase ficando crenada. Mas olha que bonita essa célula de defesa funcionando, exatamente. Né? Nesse caso ele tem a célula de defesa ativa, né? Aqui é o neutrófilo, tem aqui 3 lobos, só que ela está com um tamanho reduzido. Ela é ativa, está com uma mobilidade um pouquinho reduzida também. Então é presente, mas não é eficiente. Então, essa é a diferença do exame de sangue, porque o exame de sangue convencional vai falar que você tem essa célula de unidade. Tá lá. Vai dizer que ela tá lá, que tá ótimo, o valor de referência vai ser perfeito. É onde o médico olha e fala assim, tá normal. Mas e é isso? Tá funcionando? Porque uma coisa é você ter um número correto, mas funciona? É a mesma coisa de você ter dentro da sua casa 3 seguranças, né? Um em cada esquina da sua casa, só que 2 são velhos e estão quase para aposentar. E só um é ativo. Então, funciona essa segurança para sua casa? É a mesma coisa aqui. Você até tem a célula de defesa, mas olha o tamanhozinho que ela tá, né? Ela é muito pequena, ela não tá com uma cintilância
que poderia estar, né? Exatamente. Então, é uma célula que está começando a ficar disfuncional. É aqui que a gente intervém. Aqui a gente vai pegar esse paciente e fazer terapias onde vão dar condições a ele de melhorar a capacidade imunológica, de fazer com que o próprio corpo produza mais células da imunidade. Células que tenham tamanho ideal, que tenham quantidade de função, né, ideal para manter a limpeza desse organismo. Aqui também vemos opacidade nas membranas das hemácias, elas têm essa poiquilocitose, que são alterações de formato. A gente classifica essas alterações de formato. Então a gente tem também uma fragilidade da membrana. Isso vai fazer o quê? Com que ela se rompa, que ela se lise, né, com mais facilidade. Então, de acordo com o tempo da análise, se ela se romper antes de um tempo pré-determinado, a gente classifica que já tem uma alteração mais evidente. Tudo isso é determinado pelo tempo e pela função do exame. Aqui a gente pode dizer que essa vida precisa de um pouquinho mais de brilho. Precisa de mais brilho. Né? Dá para melhorar bastante. De ter uma vontade maior. De uma desagregação. De descobrir né? coisas. Uma fluidez né? melhor. Presença de uma toxina já mais alta. Então, a gente observa também que dentro das avaliações do sistema regulatório, a gente tem os chamados de quilomicrons, que são elementos que como se eles vibrassem no plasma. Nós quase não temos aqui, temos muito poucos. Ele tem que ter um quantitativo legal para a gente mostrar que o paciente ele tem um sistema regulatório. Talvez dê para ver um pouquinho. Um pouquinho, aqui, né? Tem isso lá no fundinho. Aqui, ó, aqui um que dá para ver melhor. Né? Geralmente é na faixa de 28, 30, tem muito pouquinho. Tem muito pouquinho. Precisa de melhorar. Significa que tem que melhorar. Falta de energia. Falta de energia, disposição, fluidez. A parte nutricional que precisa ser trabalhada, porque tem presença de fermentação. Podemos dizer que é um cliente que tem uma alimentação mais ultraprocessada, embutidos, enlatados. A gente conversa, ele revela. Ele acaba tendo que revelar, porque vai estar mostrando aqui. Não vai parar à toa, né? Não tem como esconder, né? Não tem como você virar pro médico e falar assim, não, tá tudo bem, minha alimentação tá ótimo. Orgânico. Não é uma alimentação orgânica. Já é uma desbiose aqui, umas crinadas. E essa desbiose é só do intestino? Não, uma desbiose da parte intestinal, da parte geral, né? Da parte hepática. É uma desbiose do corpo inteiro. Do corpo inteiro. Aqui seria uma falta de enzimas digestivas também, precisa ter. A gente tanto tem... células de defesa já. Aqui é um eosinófilo bem claro. Aqui tem um brilho maior, tá maior do que aquela, mas ainda assim tá um pouco reduzido do tamanho ideal, né? Para um paciente jovem isso podia estar maior. Quando a gente fala que o corpo está com desbiose, é muito famosa a desbiose do intestino. Mas é preciso compreender que essa desbiose ela acontece no corpo inteiro. E a gente vê aqui pelo sangue. Né? Um elemento que confirma a presença de toxinas e de desbiose também, de permeabilidade intestinal, é o simplasto. Então a gente vê um simplasto com presença de toxinas internas e adjacentes à membrana e ao campo. Explica melhor para o paciente o que é um simplasto. O simplasto é um elemento que está saindo da fase regulatória que define a presença de uma toxina em maior quantitativo. Então, se demonstra que o paciente ele tem uma intoxicação. Intoxicação por quê? Pode ser uma intoxicação alimentar, uma disfunção nutricional, um alimento que não está sendo bem digerido, uma falta de enzima ali para a parte digestiva, demonstra que está tendo permeabilidade. O que deveria estar passando pelo intestino está se adentrando na corrente sanguínea. O que não pode estar presente no plasma do sangue. Então ele acaba indo para o plasma e trazendo uma toxicidade para o paciente, uma disfunção. Então seria essa forma mais limpa de se explicar, né? É verdadeiro se eu disser que quanto mais desse material a gente encontra no sangue, mais doente está a pessoa. Exato. E se tornando doente está a pessoa. Então, olha, eu já visualizei que temos poucos elementos de fase regulatória, muitas toxinas e um elemento macro, um elemento maior, sinalizando, olha, esse aqui ele é um quantitativo maior. Eu analiso outros elementos que podem aparecer e aparecem, que vão definir essa fase patológica em maior quantitativo e em menor tempo. Então, ou seja, a gente já fala para o paciente, olha, a quantidade foi maior do que a normal, então você tem uma tendência de ter uma doença em menor tempo.
Então você consegue até meio que determinar o tempo ali que ele vai ter, pela quantidade e pela qualidade dos elementos que são apresentados no plasma, dentro da análise da microscopia do campo escuro. Ou seja, se nada fizer, em um ano, tais e tais sintomas podem aparecer. Podem aparecer até menos e vão aparecer em fase mais aguda. Então vamos ver aqui, ó, outros elementos que podem. Aqui nesse campo, que já está indo um pouquinho para as bordas, a gente já vê uma agregação um pouquinho maior. Né? Olha para você ver que fraquinho esse. Ele está presente, mas ele tem uma mobilidade, mas tem uma relação enzimática, uma atividade baixa, reduzida. Isso é o que a gente chama que a imunidade está indo para o pé? Indo para o pé, exatamente. A gente pergunta para o cliente, você costuma adoecer, resfriar com facilidade? Ele fala sim, então pode ser, isso é visível. No exame convencional a gente chama de leucopenia, uma baixa de leucócitos, glóbulos brancos. Aqui a gente pode dizer que tem um pouco de anemia ou um nível limítrofe de hemoglobina? Sim, a gente já tem uma insuficiência de ferro, sim, uma presença de hemoglobina reduzida por causa nós temos a macrocitose aqui em algumas hemácias um pouquinho maiores e também por causa da membrana que está opaca, sem brilho. E tem então, poucas também, né? Olha o tanto de espaço vazio sem sangue, exatamente, né? tem poucas. O quantitativo deveria ser maior. Poucas hemácias. O interessante é que você vê que essa célula de defesa, ela vai varrer o plasma, ela vai caminhar ali para poder varrer as toxinas. Então a gente vê em algumas microscopias, o simplasto, aquele elemento que eu mostrei que é a toxina maior, algumas células de defesa correndo até um simplasto para destruí-lo, porque ele tende a limpar o campo. Então você precisa ter uma quantidade de células eficiente para fazer essa limpeza do seu campo, essa limpeza do seu terreno biológico, que é a regulação, a homeostase. Vamos correr mais um pouquinho. É incrível, né? É incrível, eu sou apaixonada por essa bonito. Já tem uma experimentação presente. O quilomicrons aqui tem baixa quantidade. E esse tanto de pontinho branco, explica um pouco melhor para nós. Os pontinhos brancos, nós temos que avaliar tamanho, avaliar movimento e avaliar também brilho, porque você pode ter esses pontinhos que podem ser plaquetas, podem ser simprotites, macrosimprotites, quilomicros. O que é tudo isso que eu estou falando? Parece falando grego, né? São elementos da fase regulatória. Tudo isso o cliente é explicado. A gente mostra para ele, eu venho com um equipamento que mostra para ele poder acompanhar e entender junto com o microscopista. São elementos que vão mostrar que o seu terreno biológico está ok, está em fase regulatória. Agora, outros elementos que surgem no campo demonstram que ele está saindo da regulatória para a patogênica. Se eu vejo, por exemplo, um simplasto, uma tecite, um filamento de macrosiprotites, doença presente. Qual doença? Pode ser uma fase bacteriológica, uma fase fúngica, uma fase oncológica. Então a gente precisa frear isso. A gente precisa direcioná-lo para terapias, para personalizar o tratamento, para que ele possa fazer o tratamento personalizado. Uma forma incrível que mais me fez apaixonar por esse exame é que todo câncer vai ter um terreno biológico completamente bagunçado. E quando a gente analisa esse tipo de sangue, que a gente já consegue, né, que o Daniel coloca lá no laudo determinadas qualidades de processo, qualidades ruins, né, de desenvolvimento desse terreno biológico, a gente consegue alertar o paciente que alguma coisa nos hábitos dele está levando o corpo dele a ficar propício para desenvolver um câncer, né? E isso é prevenir um câncer. E aí quando a gente vem com essa história, o paciente conta que a avó teve câncer, que a mãe teve câncer, né? E cai naquela mesma historinha de que a genética vai mandar no processo. Não é a genética que manda no processo. O processo ele é por hábitos de vida. Provavelmente você repete os mesmos hábitos dos seus avós, dos seus pais, a nível de alimentação, a nível de como lidar com o estresse, como lidar com o dia a dia, como se relacionar com as pessoas, mas isso é altamente tratável. Então, pegar um quadro desse, pegar um paciente que é propício a desenvolver câncer e fazer ele reverter esse quadro, não tem preço, né, Daniel? Não tem preço. Você consegue acompanhar essa melhora significativa, essa libertação da doença, essa libertação da fase patológica, né? Porque a medicina integrativa tem como objetivo isso, a regulação do terreno biológico e trazer saúde e identificar o nível de saúde e trazê-lo para o nível positivo, para o nível regulatório.
É muito bom. Aumentar essa frequência aumentar de essa saúde, frequência, né? essa vibração. E para a gente ir para fechar um pouco esse bloco aqui de agora, né, te mostrando um pouquinho como que funciona esse exame, do porquê que a gente agregou isso nas terapêuticas aqui da cura, porquê dessa importância, porquê dessa qualidade, dessa precisão nesse acompanhamento, tudo para gerar saúde. E aí eu te faço aquela velha pergunta, né? Por que isso não está em todos os lugares? Por que a medicina convencional não está direcionada a olhar a saúde desse ponto, né? Para olhar para esse corpo e falar, ó, daqui em diante tem que ser feito isso, para que o caminho da saúde volte a ser possível nesse terreno, né? Porque a gente vai ter duas vertentes diferentes, que é o que o Daniel já trouxe um pouquinho com relação à história da medicina. Eu até deixei separado aqui um livro que traz algumas informações importantes, até mais da biofísica, mas chama Bioinformação, o elo perdido da medicina. Eu adoro esse título, porque ele traz uma visão de por que as doenças acontecem. Tá? E é justamente as doenças só acontecem justamente por a gente não olhar por esse terreno biológico, não dar valor a essa qualidade de exame e simplesmente colocar um remédio aí por cima para enganar o processo, né? Então, se o paciente tem muito ácido úrico, né, que às vezes isso aqui, esses pontinhos brancos quando analisados, muitas vezes é ácido úrico, acúmulo de ácido úrico, que pode desenvolver um problema de gota. Né? Ou às vezes é colesterol, né, Daniel? Bastante colesterol. Quando a gente já olha esse campo e daqui a gente já faz um tratamento para que o paciente não desenvolva uma gota ou uma hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, que a gente vê muita gente já tomando remédio de colesterol, né, sem nunca ter tido nenhum problema de cardíaco, a gente tira o paciente da estatística de que vai ser mais um usando remédio. E remédio a gente já vê que vem da palavra remediar, né? É tirar o problema de agora, esconder o problema de agora e empurrar ele um pouquinho mais para frente. Só que cada vez que passa, esse mais para frente é pior, porque você não determinou a qualidade de vida que esse paciente tem que ter daqui para frente para não desenvolver o processo de doença. Então, quais são essas duas vertentes? Por que a medicina convencional perdeu esse elo, né, com a cura, perdeu esse elo com a saúde? Porque ela ainda está baseada na análise do monomorfismo, que veio através do Pasteur, que era um grande cientista do século passado, que falou que o sangue era estéril e a partir daí tudo que entrasse nesse sangue viraria uma doença. E outro cientista da mesma época do Pasteur, o Béchamp, que foi quem começou com quem deu visibilidade e visão para a microscopia de campo escuro, falando que, a depender do que vem de fora para dentro, o importante é como que ele encontra esse campo. Porque como que esse campo vai desenvolver o processo de doença? Então não está relacionado à bactéria, ao vírus que acomete o corpo, mas sim a falta de capacidade do corpo de lidar com aquele micro-organismo. Porque o seu corpo é infinitamente mais poderoso do que uma bactéria, do que um vírus, do que um fungo. Infinitamente mais poderoso. Tanto que o Deus habita em você, não é na bactéria, né? Só que ele precisa de estrutura para lidar com esses contaminantes do dia a dia, seja vírus, bactérias ou toxinas do ambiente. Uma toxina que às vezes você nem está ligado que está exposto, toda vez que você vai abastecer o carro, você cheira benzeno. Isso é altamente tóxico. Isso faz com que essas agregações ou com que essas crenações aconteçam na hemácia, né? Tá certo falar crenação? Sim, é entendível, né? Crenação. E é um termo usado na liberação convencional. Do esfregaço, que não é o vivo, o nosso é o vivo. É o termo correto. Então, o entendimento de que se você tem um terreno biológico ou um campo de força para te defender, você não precisa se preocupar com qualquer doença, com o desenvolvimento de doenças, nem agudas nem crônicas. E a gente
deixar claro aqui para o pessoal que vem da medicina convencional e que ainda não está habituado com essa visão ampla da medicina integrativa, a gente não está falando aqui de trauma, né? De atravessou a rua, foi atropelado e pronto, vai fazer microscopia de campo escuro para ver como é que trata. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele cansaço crônico e daquela sensação de estar envelhecendo, né? Isso sim é tratável e curável para que o seu corpo não desenvolva doença. A gente não precisa, não é só porque está velho que precisa ter doença. Isso é uma crença que a gente carrega altamente limitante, que faz com que, a partir de certa idade, você deixe de cuidar do seu corpo porque você acredita que você já vai envelhecer de qualquer jeito, né? E quanto mais você se cuida, menos você envelhece, né? Daniel mesmo deve ter uns 60 anos. Com certeza. Com essa carinha de 20. Terreno biológico, né? Preciso regular mais, quero ficar mais jovial. Então, essa parceria com um laboratorista que consegue laudar qualitativamente um exame para que a gente possa direcionar os tratamentos e as terapêuticas de forma personalizada e individualizada é o que faz o grande diferencial aqui na cura. Porque, de fato, é uma abordagem holística e integral para que, independente de como o seu terreno esteja, a gente possa olhar para ele e caminhar o caminho que vai abrir a saúde para esse campo, que vai fazer com que esse corpo tenha capacidade de sentir uma energia vital através de limpezas dos corpos, né? E suplementação de vitaminas, minerais e principalmente também uma análise do seu sistema emocional, que está muito relacionado a isso aqui, como a gente pôde falar, né? Que quando a gente já tem alteração de fígado, a gente vai pensar em raiva, mas quando existe também baixa oxigenação, como a gente vê aqui, né? Essas hemácias sem brilho, precisa dar uma help para o pulmão, que não está fazendo essa integração do oxigênio de uma forma ideal, precisa beber uma água melhor, e é por isso que aqui na cura a gente disponibiliza uma água com alto teor de hidrogênio molecular, para que esse oxigênio consiga penetrar na célula, dando qualidade e capacidade para que esse corpo realmente volte a ter aquela cicatriz igual o dedinho cortado, né? Só que é uma cicatrização de um conjunto corporal que vai dar essa sensação de mais vitalidade. Então o paciente sai daquele quadro de procrastinação por falta de energia, por falta de vontade de fazer uma mudança acontecer e começa a criar, né, capacidade de falar assim, eu vou sair dessa cama, eu vou ser uma pessoa mais ativa, eu vou ser uma pessoa melhor para o mundo. E é assim que a gente conduz todos os nossos tratamentos aqui. É para isso que nós estamos aqui e cada vez mais agregamos tecnologias que possam nos ajudar a trazer para esse cliente mais ferramentas para ativá-lo para essa vida plena, né? Para ativá-lo para essa escolha de ser saudável todo santo dia. Espero que a gente possa ter esclarecido um pouco sobre essa tecnologia que a gente agrega dentro das nossas terapêuticas aqui na clínica para a condução do paciente no caminho da saúde. Daniel, você é muito bem-vindo, foi uma parceria incrível, né? Trazer esse laboratório aqui para dentro da cura. Eu sou realmente muito grata de poder receber um laudo seu e ter uma segurança de conduzir os pacientes de uma forma precisa. E mais bonito ainda é ver o paciente voltar aqui para o Daniel, refazer o exame e a gente ter esse comparativo dessa melhoria, né? É muito gratificante usar dessa tecnologia para produzir saúde e para mostrar ao vivo e a cores, né? Na verdade, ao vivo e preto e branco. Ao vivo e preto e branco. Como que a doença se desenvolve, mas principalmente como que a gente consegue recuperar a saúde mediante o que a gente está vendo e o que a gente está analisando. Você ficou curioso com a análise do sangue vivo e definir o seu nível de saúde e a personalização do seu terreno biológico? Então, agende agora conosco aqui na Clínica Cura.